como é fascinante a nossa democracia com seus pesos e contrapesos, e aí os poderes, um toma lá e dá cá. Você acha que alguém deu checkmate em alguém quando você vê não era nada disso? Olha, caiu um meteoro em Brasília. Sabe aquele meteoro que matou os dinossauros? Pois bem, caiu em Brasília ontem. Tem gente apavorada. Olha só, faz cerca de 10 dias, o Arthur Lira, ele pessoalmente passou a articular a soltura do Chiquinho Brasão, que é o bandido que mandou matar Marielle Franco. O Arthur Lira fez isso a pedido de Jair Bolsonaro, que é cúmplice do Arthur Lira em vários crimes. E cúmplice do Chiquinho Brasão em muita coisa. Amigos, assim, parceiros de crime. Pois bem, eis que o Arthur Lira não conseguiu. O Arthur Lira acabou sendo exposto pela imprensa e o Arthur Lira escolheu o ministro das Relações Institucionais, que é o Alexandre Padilha, como o seu maior inimigo, seu inimigo número 1. Falou aí publicamente que, com raiva, bravo, falou que ele é seu desafeto pessoal e o xingou aí de um monte de coisa. Isso foi o que ele falou na imprensa. Nos bastidores, ele xingou de tudo quanto é nome o ministro Padilha, que foi o maior responsável aí por manter o assassino da Marielle preso. Tá? O Padilha, então, resolveu que ele ia retalhar o governo e o STF ao mesmo tempo. O STF prendeu o Brasão, prendeu um bandido. Pô, o STF vai prender o assassino da Marielle? Não pode! Então vamos retalhar aí o governo. Vamos retalhar o STF. Passou aí a fazer várias ameaças. O Senado, o Rodrigo Pacheco está assim com os golpistas também. Aprovou ali. O STF já tem maioria para aprovar a descriminalização aí do porte de drogas. Pelo menos da maconha, né? As outras drogas ali tem alguns votos a favor e vários votos contra. Provavelmente vai ser contra, mas da maconha, a descriminalização do porte de maconha. Ok. Como é em todos os países onde não há tráfico de drogas. Não há tráfico por quê? Porque qualquer um pode plantar, qualquer um pode ter, então o traficante vai fazer o quê? Imagina, num país em que você pode jogar uma sementinha na terra, chove, e quando você vê dali 3, 4 meses tem um pé de maconha com gramas e gramas e gramas, quem é que vai numa boca de fumo para comprar de um traficante? Ninguém. Um produto ali que você não sabe nem a procedência, né, que tá comprando. Ninguém. Então, os aliados do tráfico de drogas querem a criminalização. Quanto mais criminalizado for, melhor para os traficantes. O Senado Federal diz que é para dar uma lição ao STF, não pode vocês descriminalizarem e passar a criminalizar todo tipo de porte. Crime da cadeia. Que coisa. O Arthur Lira também falou que vai instalar 5 CPIs contra o governo Lula. Uma delas seria contra o Alexandre de Moraes, uma CPI do abuso de poder do STF. Que coisa. O Alexandre de Moraes apareceu de surpresa no Senado nesta quarta-feira e falou com alguns senadores. E depois foi a uma reunião com Arthur Lira. Eu não sei o que aconteceu nessa reunião, eu não sei se foi muito produtiva ou não, mas logo depois o Barroso, presidente do STF, ligou para o Arthur Lira. O Arthur Lira falou, olha, eu não vou instalar essa CPI contra o STF, mas agora atacar o governo eu vou. Eu vou atacar o governo com todas as forças. O Lula, olha só que coisa, o Lula é um cara apaziguador e tudo mais, só que eu fico assim, porque tem coisas na política que a gente não sabe. Eu trago muita coisa aqui que ninguém sabe, muita análise aí, muito antes de acontecer eu falo, mas tem coisas que a gente não sabe. Eu vou te falar uma coisa. O Lula estava extremamente confiante essa semana, o que não é comum. Eu já vi no governo Lula mesmo, no ano passado, ou nos outros governos Lula. Olha, quando o Lula foi eleito em 2002, eu tinha 14 anos de idade e eu já acompanhava a política assim todos os dias. E eu vou te falar, eu lembro em 2005, quando teve o Mensalão e tudo mais, tinha aquele Severino Cavalcante que estava contra o PT. Eu lembro no segundo governo Lula também, muitas vezes a oposição ali fazia alguma coisa contra o Lula. E eu lembro que muitas vezes nos governos Lula, e também principalmente no ano passado, que aí realmente ele não tinha nenhuma maioria, o Lula era bem pragmático. Ele não ia ali pra briga, pra trocação. Trocação é quando você tá assistindo um boxe, UFC, assim, uma luta, e tá um batendo na cara do outro, todo mundo com a guarda, né, nem a guarda baixa, eles só estão pensando em dar soco. Não estão pensando nem em se defender, só bater, trocação. O Lula não ia pra trocação, não. Ele ficava assim, tal, aí ele levava uma porrada, ele dava outra aqui, aí levava uma porrada, estudava. Quando o Arthur Lira menos esperava, pá, no Arthur Lira. Tá. Dessa vez, não. O Lula, essa semana, foi pra trocação. Logo depois da fala do Arthur Lira, ele disse, o ministro Padilha vai ficar por muito tempo porque eu sou teimoso, eu vou manter ele.
Fala, caraca, peraí. O Arthur Lira, né, o poderosão, praticamente o rei do Brasil, o cara que tem aí metade do Congresso nas mãos. Que estranho. Que estranho. Ok. Essa semana, o Lula fez sabe o quê? O Lula emitiu uma portaria dizendo que quem tem controle sobre as emendas é o Alexandre Padilha. Então, o parlamentar que quiser emenda, estamos em período eleitoral para prefeito e vereador a eleição esse ano. Os parlamentares querem mandar dinheiro para as prefeituras para eleger prefeitos amigos. Então, um parlamentar, vamos supor, de São Paulo, seja do Centrão, por exemplo, um parlamentar que não está com o Lula, cara do Centrão, aquele que lá quer emenda para poder votar com o Lula nas coisas e apoiar o governo. O que o cara quer? Ele fala, pô, eu tenho direito aí a 20 milhões de emendas esse ano. Quero minhas emendas agora para eu mandar para a prefeitura começar a fazer obra para os meus amigos prefeitos aqui de São Paulo, do interior e tal, para eles fazerem obra, para eu chegar lá no palanque, quando eles começarem a anunciar que vão fazer a obra, eu chego lá com eles no palanque, eu, deputado e tal, e falo, ó, tá aqui o prefeito, aqui os vereadores tal, e os candidatos a vereador tal, viu? Para a população ver quem são esses caras e já votar neles e já esse político aí ter vários políticos debaixo de suas asinhas. Porque uma coisa que muita gente não sabe é que um político, quando ele é deputado, principalmente senadores, que já é um cargo mais importante que de deputado, eles gostam de eleger, eles precisam, é uma coisa do poder, eleger vereadores, prefeitos, deputados estaduais, quem está abaixo deles. Não está abaixo, né? Não tem uma hierarquia, mas enfim, cargos que são menos difíceis de se eleger, porque aí esse pessoal fica com uma dívida política para com esse político. E aí ele cobra depois, não tenha dúvidas. E aí eles ficam juntos, ele consegue aumentar o seu cacife político, o seu capital político. Veja, aí imagina que quem quer agora emendas tem que pedir para o ministro Padilha, que é quem o Arthur Lira falou que odeia. Você fala, caramba, Thiago, e aí? E aí que o Arthur Lira tem uma coisa, e o Pacheco também, que é o orçamento secreto, que está rolando desde o governo Bolsonaro. Só que o Supremo Tribunal Federal, na figura da ex-ministra Rosa Weber, eu vou chegar no Flávio Dino, ex-ministra Rosa Weber deu uma ordem para o Congresso Nacional, que é o seguinte, olha, as emendas RP9, que são as emendas do orçamento secreto, que é como a imprensa fala, é o Bolsolão, foi instituído pelo Bolsonaro no governo Bolsonaro, é o Bolsolão. Essas emendas aí secretas não podem mais ser secretas. Então, o Congresso Nacional tem a obrigação, quando o governo manda essas emendas, eles têm a obrigação de dizer qual parlamentar mandou quanto de emenda para cada lugar. Então, nossa, o governo mandou a emenda e foram lá 10 milhões para a cidade de, vamos supor, Sorocaba. Tá, quem foi o parlamentar que mandou esses 10 milhões para lá? Alguém mandou, quem foi? Quem é o parlamentar? Exatamente para saber quanto dessas emendas aí vai para cada parlamentar, onde é que foi, se tem parlamentar que se você for investigar, toda emenda do cara foi tudo roubado, o cara rouba tudo. Tem parlamentar que manda emenda e você vê o dinheiro sendo gasto, que não tem corrupção nessa aí. Quando a emenda de um parlamentar, todas elas estão sendo roubadas, você fala, pô, será que é coincidência? Todos os prefeitos que esse cara manda verba roubam? Não. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o governo Lula percebeu, e aí é porque o Lula estava tão confiante. O governo Lula percebeu que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco estão usando essas emendas para fazer politicagem e aumentar seu capital político, porque vai ter eleição para presidente da Câmara e do Senado no ano que vem, e o Arthur Lira ele não tem emenda, ele não é o presidente da República. Ele pega as emendas que o governo Lula obrigatoriamente está no orçamento da União, tá? O Lula não pode não enviar essa emenda, ele é obrigado a enviar a emenda. Ele pega essas emendas e ele dá para quem ele quiser, só que está sem transparência. De novo, o orçamento virou secreto. Só que agora não é mais a Rosa Weber. Lembremos, a Rosa Weber é aquela que em 2012, 3 meses depois dela ser indicada pela Dilma, ela colocou o Sérgio Moro como chefe do gabinete dela na STF, sabia disso? E aí ela foi quem deu aquele voto que condenou o Zé Dirceu. E eu nunca vou esquecer da frase dela, eu lembro cada palavrinha da frase que disse a Rosa Weber. Ela disse, não tenho provas contra o senhor Dirceu, mas o condeno porque a literatura jurídica assim me permite. Ou seja, eu não tenho prova, mas eu condeno porque eu posso. Porque a literatura diz, eu sou juíza, ele não é. Tchau, jaula pra você. Foi isso que fez a Rosa Weber. Condenou sem provas e ainda assumiu que não tinha prova. Confessou. Rosa Weber saiu. Entrou o Flávio Dino. Flávio Dino herdou todos os processos da Rosa Weber. Inclusive os processos aí a ver com o Bolsolão.
tem uma ordem expressa do Supremo Tribunal Federal assinada pela Rosa Weber, e aí não interessa se ela é ministra ou não, tá lá a ordem do Poder Judiciário dizendo que tem que ser transparente a emenda. O Flávio Dino notificou ontem Lula, Pacheco e Arthur Lira. Na verdade não o Lula, a União, que é governo Lula, é a União, governo federal, né, União, Câmara dos Deputados, a presidência da Câmara, Arthur Lira, e Senado Federal, a presidência. Dizendo, peraí, por que essas emendas estão secretas de novo? Não pode. Para onde está indo essa grana? Para onde está indo essa grana? Está sendo roubado esse dinheiro? Só que tem uma coisa, para o governo Lula, eles têm 48 horas para a resposta, tá? Não conta final de semana, então até quarta-feira. Para o governo Lula é simples. Fala, olha, o orçamento da União, a emenda é impositiva, eu sou obrigado a dar essa emenda aqui para a Câmara e Senado. Pergunte para eles. E aí, Lira e Pacheco, os dois que estão se juntando com os bolsonaristas para dar golpe. Agora é o Flávio Dino, no cangote dos dois, falando, e aí? Para onde está indo essa grana? Vocês estão dizendo dinheiro de novo? Tem uma chance gigantesca, dependendo da resposta que será dada na semana que vem, de que o Flávio Dino vai abrir uma investigação contra Lira e Pacheco. Aí prepara, que Brasília vem abaixo. Lembra, eu falei aqui no comecinho do vídeo, o meteoro que matou os dinossauros? É isso que vai cair em Brasília. Não vai sobrar ninguém em Brasília. Pelo menos aí dos aliados do Lira e do Pacheco. E hoje, os maiores aliados do Lira e do Pacheco não são o centrão inteiro, e sim os bolsonaristas. Eles estão extremamente empoderados. O Arthur Lira, ele tá usando o orçamento secreto, e aí, olha, eu falo sem ter sombra de dúvidas disso. Ele tá usando o orçamento secreto para comprar apoio político, já pensando na eleição para a presidência da Câmara, porque ele precisa. E quando eu digo precisa, é o seguinte, ele precisa para não ser preso. Eu peço aí a sua inscrição no canal para a gente dar risada juntinhos aqui no futuro.